13 cópias descaradas do Sonic. Vídeo do canal Planeta Sonic. Vamos ver. Eu não vou dar nenhum palpite para não estragar a surpresa de algumas pessoas. Vamos embora. Parceria Shopee. Ah, não. Não. Olá, Isso aqui não amigos do patrocina Planeta nós, não. Sonic. Eu sou o Vitor Miller e atendendo ao pedido de Vitor 7, hoje estamos trazendo um vídeo sobre jogos parecidos com Sonic. Afinal, quando uma franquia faz sucesso, é comum que vários games procurem pegar carona usando uma fórmula parecida e não há nada de errado nisso. Exatamente. No caso do Azulão, serão games protagonizados por animais antropomórficos, ou seja, com características humanas, ser games de plataforma e geralmente rápidas. Para nossa lista, selecionamos 13 jogos. Já vai deixando seu gostei que me ajuda demais, se inscreva em nosso canal e ative o bolango-dango das notificações para não perder nenhum vídeo. Agora, sem mais delongas, Vamos lá. Número 1. Awesome Possum Kick Dr. Magnus Butt. Desenvolvido pelos americanos Awesome da Possum. Tengen e lançado para o Mega Drive em 1993, esse jogo veio justamente com a onda de mascotes animais iniciadas pelo Azulão 2 anos antes. O personagem principal enfrenta um cientista malvado que polui o planeta Terra e nós devemos detê-lo e destruir seus robôs. É ruim. Além disso, o título é rápido e tem fases bônus. Na época chegou a ser bem recebido, mas acabou caindo no esquecimento e hoje em dia é considerado péssimo em todos os pontos, em especial na jogabilidade. Ok, vambora. Número 2. Bubsy. Tinha que ter Bubsy. Um dos mais conhecidos pelo pessoal da velha guarda, o Bubsy recebeu uma série de jogos e acabou se tornando um meme ao longo dos anos pela baixa qualidade de suas aventuras. O personagem e o estilo de gameplay foi idealizado por Michael Berlin, que na época estava trabalhando no estúdio Accolade e o objetivo era ser um meio termo entre Sonic e Mario, sendo tão rápido quanto o primeiro, mas tendo fases como o segundo, sendo fácil de jogar e difícil de masterizar. Com uma campanha de marketing bem agressiva, sendo mais um ponto semelhante à estratégia adotada pela SEGA naquela época, as expectativas quanto ao primeiro Bubsy eram gigantescas. E após seu lançamento em 1993 para o Super Nintendo e Mega Drive, ele foi massivamente bem recebido pela mídia da época, chegando a ganhar prêmios e com alguns canais argumentando que ele tinha mais carisma e personalidade que o Sonic. Que? O game também rendeu sucesso comercial em alguns outros jogos, incluindo o infame Bubsy 3D para o primeiro PlayStation, que é considerado um dos piores jogos de todos os tempos. Freaking games. Atualmente, o consenso é de que os jogos desse mascote, incluindo o primeiro, tão bem recebido naquela época, são menos do que medíocres, com controles imprecisos, física ruim e um level design muito falho, sendo uma cópia muito piorada dos jogos do Azulão. Com isso, o Bubsy acaba sendo mais uma prova de que quando um jogo é ruim, não adianta todos os canais falarem bem, porque isso acaba aparecendo ao longo do tempo e vice-versa. Vou dar aqui minha opinião sobre o Bubsy. Primeiramente, falando de um negócio que o Vitor deixou de falar quando ele foi falar do Bubsy, é que ele teve um desenho animado lá dos anos 90, porém tão ruim que durou só um episódio. Vou falar aqui minha opinião sensata. O Bubsy, ele tem bastante potencial se conseguirem fazer ele do jeito certo, sem ser um personagem chato e com um jogo precário. Número 3. Freedom Planet. Freedom Planet. Um dos mais conhecidos, o Freedom Planet foi idealizado pela designer Sabrina de Duro e inicialmente a ideia era ser um fangame do próprio Sonic, porém utilizando personagens inéditos do DeviantArt. Ao longo do projeto, a Sabrina começou a ter novas ideias e perdeu o interesse em fazer uma aventura do Azulão e quis criar uma nova propriedade intelectual. Com isso, a Sash Lilac, que inicialmente era uma ouriça, virou um dragão, o Dr. Eggman foi substituído por Lord Brevon e o sistema de anéis como fonte de energia foi alterado por uma barra.
No entanto, muitas características do ouriço se fazem presentes, como a alta velocidade, loopings, molas, os próprios animais antropomórficos, o level design rico e variado, entre diversas outras coisas. Diferente do Bubsy, o Freedom Planet se inspira muito em Sonic, mas tem brilho próprio e é uma experiência divertidíssima tanto no primeiro game quanto no segundo. É bom esse. Queria jogar. Número 4. High Havoc aí. Lançado entre Nossa. 93 e 94 pela Data East para o Super Nintendo e o Mega Drive, o High Seas Havoc é um game que você... Esse aí eu joguei. Eu joguei no meu falecido GameStop, que tinha vários jogos de... Tipo assim, muitos de Super Nintendo e poucos de Mega Drive. Eu acho que esses aí eram dos únicos de Mega Drive que tinha. Dos únicos não, mas é o dos poucos, né? Tinha Sonic, tinha Richter, tinha os mínimos aí. E tinha o High Seas Havoc que... é difícil, né? Eu nunca fui bom de jogar videogame mesmo. Foca pirata para impedir os planos do vilão Bernardo, que está em busca de uma esmeralda que tem poderes suficientes para derrubar exércitos Esmeralda do inteiros. Caos. Mas não é só na história que ele se parece com Sonic, pois apesar Ele é de muito não bom. apostar tanto na velocidade, todo o resto tem inspirações muito visíveis no azulão. Não chega a ser um clássico, mas é bem divertido. Muito. Número 5, Kid Chaos. Que Este é? é um game que veio para os computadores conhecidos como Amiga, e a Que ideia era isso, ser que uma negócio resposta ao Sonic mesmo. estranho. Como é de se esperar, o game tem elementos de plataforma, velocidade, pulo giratório e diversos outros elementos. Não tivemos a oportunidade de testá-lo, mas informações apontam que sua qualidade não é lá essas coisas. Pelo Claro. menos a trilha sonora é muito boa. É um Grand Dead do Sonic. Número 6, Kyle e Lucy Wonderworld. Sendo um jogo independente que chamou Olha que muito fofinho. a atenção no ano de 2018, o Kyle e Lucy é uma clara alusão ao ouriço, porém sendo bem mais fofo. Bonito. Pelo pouco que vimos, tem uma excelente trilha sonora, Ele patinando igual o sessões de Shadow. velocidade, terreno influenciando na aceleração e animais antropomórficos. Deve ser bom. Número 7, Pillsman. Exclusivo do Japão, o Pillsman foi desenvolvido pela Game Freak, a mesma que pouquíssimo tempo depois ficaria famosíssima por Pokémon, e lançado para o Mega Drive em O Pillsman parece um Pokémon. 1994. A ideia era criar um mascote que fosse melhor que o Sonic em tudo. Ou seja, se o azulão corria na velocidade do som, o Pillsman corria na velocidade da luz. Se o ouriço só tinha habilidades na terra, o Pillsman poderia usar seus poderes de modo diagonal. Parece Mega Man. Apesar disso, o jogo em si não aposta na velocidade, sendo mais uma plataforma tradicional e que se assemelha também ao Mega Man. Com cenários muito ricos, vários tipos de inimigos e o próprio protagonista cheio de carisma fazem esse jogo ser excelente. Uma pena que acabou não rendendo uma série. Queria, pô. Poucas cópias de Sonic tem uma franquia de verdade. Eles normalmente morrem no primeiro jogo. Ó, aqui, ó, Ristar. Número 8. Ristar. Caraca, mano. Desenvolvido Eu sempre quis ver o Planeta Sonic falando do Ristar e agora é o momento. Pela própria Sonic Team, ou seja, os criadores dos jogos principais do ouriço, o Ristar foi lançado em 1995 e veio da ideia descartada durante o protótipo do Sonic 1. Pra quem não sabe, originalmente o mascote idealizado pela equipe seria um coelho que pegava itens com as suas orelhas e atirava nos inimigos. Mas quando eles quiseram valorizar a velocidade, eles preferiram simplificar a jogabilidade ao máximo e decidiram mudar o animal também, que no fim das contas resultou no ouriço Sonic. Após alguns anos com a ideia engavetada, a Sonic Team acabou fazendo um jogo nesses moldes, acreditando que ela tinha potencial. E teve, né? Substituindo o Cor Estrela, além de inovar por ter menos velocidade e plataforma e maior uso dos braços que esticam do personagem. Ristar foi muito bem recebido na época, mas não rendeu sucesso comercial, provavelmente por chegar tardiamente ao Mega, já que nessa época o primeiro PlayStation e o Sega Saturno já estavam no mercado. No entanto, no longo prazo acabou ganhando status de cult e tem uma significativa legião de fãs. Masterpiece. Triste.
Número 9, Rocket Knight Adventure. Considerado por muitos o Sonic da Konami. Esse aí é o Sparkster. É outro nome do jogo? Para que a empresa tivesse um mascote também. O jogo é protagonizado por um gambá antropomórfico chamado Sparkster que tem um foguete para atingir altas velocidades. A ideia era prestar várias homenagens ao ouriço, incluindo uma armadura dourada que faz uma clara referência ao Super Sonic. Muito apreciado até hoje, o título original do Mega Drive, lançado em 93, ganhou uma sequência no ano seguinte e também um spin-off para o Super Nintendo chamado apenas de Sparkster. É, esse que eu conheço, Sparkster. Número 10, Socket. Desenvolvido pela Vic Tokai e lançado para o Mega Drive em 1993, o Socket não se inspira no Azulão, mas é uma cópia descarada quase que na íntegra dos jogos antigos do Ouriço. Ele é rápido, tem diversas áreas de alta velocidade, fases de exploração, itens colecionáveis, bolas, loopings e tudo que você possa imaginar. Seu único diferencial é a viagem no tempo, permitindo que cada uma das fases se passe em um período da história. A grande verdade é que ele é um bom jogo, mas ele é tão parecido com o Sonic que seu principal defeito é a falta de originalidade mesmo. Por outro lado, essa é uma alternativa que os fãs dos jogos antigos do Ouriço devem testar. Ok. Número 11. Spark. Spark the Electric Jester. Aí sim. Um dos mais conhecidos da lista, o Spark the Electric Jester foi desenvolvido por um fã do Sonic brasileiro conhecido como Brasileiro? Pepper, também responsável pelos fangames Sonic Before the Sequel e After the Sequel. Graças ao seu grande talento, ele colocou seu primeiro projeto original, Spark the Electric Jester, em um sistema de financiamento coletivo que foi muito bem sucedido. As influências do Azulão são bem visíveis, apesar de também haver referências a Kirby e a Mega Man X. O primeiro game se inspira bastante nos jogos em 2D do Ouriço, mas as duas sequências já apostam em gráficos tridimensionais e acabam sendo um meio termo entre os jogos Boost e Adventure. É estranho pensar, mano, que um jogo tão bem feito assim foi feito por um brasileiro, mano. E realmente, eu não sei se foi só ele que fez. Provavelmente teve mais, né, por causa do financiamento coletivo. Mas ok, vamos continuar aqui. Número 12, Tiny Toon Buster Hidden Treasure Adventure. Conhecido pela minha mãe como jogo do coelho, essa aventura usa exatamente a fórmula do Azulão, mas com temática do desenho animado. Você corre, pula, amolas e cenários coloridos, sendo o típico jogo para toda a família, além de ter um nível de dificuldade muito bem balanceado, não sendo nem fácil demais e nem difícil demais. A diversão é de sobra, só pegando mesmo em originalidade por ser muito parecido com o Sonic. Mas quem liga pra isso, né? E número 13, Zoo. Um dos primeiros mascotes idealizados para competir diretamente com o Sonic. Uma pergunta. Que espécie é essa do Zoom? O que é o Zoom, mano? Meu Deus. Eu não sei o que é ele. Parece um alienígena. Dora Amiga no ano de 1992 e no ano seguinte veio para o bom e velho Mega Drive. A ideia veio do designer George Allen, que literalmente declarou que queria um título nos moldes do mascote da SEGA. Por isso ele é um animal antropomórfico, o game é veloz e cada fase tem 2 atos mais um chefe. Além disso, a trilha sonora puxada para o estilo eletrônico e techno também se destaca, sendo mais um ponto de encontro com o Ouriço. Curiosamente, o estúdio tinha feito uma parceria com a empresa de pirulitos Chupa Chups, e por isso há diversas referências à marca e também o fato da primeira fase ser de doces. Excelente em todos os pontos, também vale mencionar que o Zoo chama atenção pela sua criatividade, com temas bem diferentes para as fases. Quem ama o Azulão definitivamente deve conferi-lo. E você? Lembrou de algum jogo parecido com o Sonic que não está na lista? Sim. Diga nos comentários. Eu vou dizer aqui mesmo. Vamos lá. O primeiro que eu acho que devia estar nessa lista é Klonoa. Klonoa é um jogo que, tipo assim, não é tão parecido com o Sonic, mas o estilo dele e algumas coisas são bem parecidas com o Sonic.
Em segundo, Aero The Acrobat. O Aero The Acrobat tem até uma curiosidade um pouco curiosa. Ele foi originalmente feito para ser um personagem da série Sonic. Porém, quando os executivos da SEGA viram, conselharam que ele tivesse o próprio jogo. E agora outro meio na pegada do Tiny Toon Adventures é o Ligeirinho Los Gatos Bandidos, que é um jogo bem parecido com Sonic na velocidade e que até virou aquele Sonic 4 para Super Nintendo.